vamos falar dessa questão social do caso. O que configura um crime de injúria racial, calúnia ou difamação? A repórter Suelen Araújo está com o advogado criminalista Rivelino Amaral e conversa com a gente ao vivo hoje. Bom dia! Muito bom dia, Andressa. Muito bom dia a todos. Isso mesmo, eu estou ao lado do Rivelino Amaral, que é advogado e vai explicar pra gente a diferença. Porque a gente escuta muito falar, né, de crime de injúria, de racismo, mas existe sim diferença. A gente vai perguntar pra ele o que caracteriza essa diferença. Muito bom dia, Rivelino. Obrigada pela presença. Estava conversando um pouquinho antes. Normalmente as pessoas são autuadas pelo crime de injúria, como aconteceu no caso da Betina. Qual é a diferença para o crime de racismo? Na verdade, o crime de racismo, ele abarca um número incalculável de pessoas. Por exemplo, proibir determinado grupo de pessoas de ingressar num restaurante, usar um banheiro, não ingressar numa carreira pública, por exemplo, proibir negros de ingressarem numa carreira pública. Então, isso é um crime de racismo. Já o crime de injúria, ela é proferida contra uma única pessoa. E a injúria pode ser de raça, cor, etnia, origem. Então tem tratamentos diversos e conceitos diversos. O crime de racismo, então, abarca um número incalculável de pessoas e o crime de injúria racial é destinado a uma única pessoa. No caso da Betina foi injúria, né? Nesse caso específico, ficou caracterizado um crime de injúria racial. A pena é de 1 a 3 anos, podendo ser aumentada em 1 ano, em decorrência de ter sido propagada nos meios de internet. Quer dizer, a divulgação é muito ampla e a possibilidade de alcance é incalculável, né? A gente tem visto que isso acontece muito realmente nas redes sociais, com a atriz Thaís Araújo, com a jornalista Maria Júlia. Por que acontece isso? A internet ainda é uma terra sem lei, é isso? Na verdade, o Código Penal é de 1940, infelizmente ele não contempla crimes virtuais ainda. Existe um projeto de lei que está tramitando em Brasília, prestes a ser aprovado, que está trazendo um capítulo específico de crimes cibernéticos. Na verdade, as pessoas se utilizam desse meio, né, com o advento da internet, possibilitou que esses crimes sejam cometidos com maior naturalidade, né? Só que as pessoas têm que entender que a internet é um mecanismo a ser utilizado, as pessoas podem expressar as suas opiniões, mas elas têm um limite que é o respeito às outras pessoas. Então existe um capítulo no Código Penal que trata desses crimes de calúnia, injúria, difamação. As penas não são tão altas, mas de qualquer sorte a pessoa, se porventura cometer um crime desse, deixa de ser primário. Então, na verdade, as pessoas têm direito a expressarem suas opiniões, enquanto a partida precisam saber que elas têm limite, que é respeitar especialmente a honra das pessoas. O que a pessoa deve fazer para se resguardar? Ela tem que procurar uma delegacia especializada, mas tem que levar o quê? Tirar um print ali do comentário, do que foi feito? Todos os meios de prova são possíveis de serem utilizados. A delegacia especializada de crimes eletrônicos tem inclusive a capacidade de localizar de onde vieram, né, essas informações. Então, tudo que for possível de se registrar, print da tela, conversa de WhatsApp, absolutamente tudo pode ser utilizado como meio de prova no processo penal. Então, a orientação é as pessoas procurarem a delegacia especializada, que fica localizada na Reta da Penha, e eles têm toda uma estrutura para atender a essas demandas. E pode dar prisão, cadeia? Pode dar, mas na verdade a pena máxima chegaria a 4 anos. Então existe a possibilidade de não haver uma prisão em decorrência dessa pena não ser tão alta. De qualquer sorte, o crime de injúria racial, ele não é suscetível de ser abarcado pelos juizados especiais criminais, que tem um tratamento diferenciado à luz da lei de juizados especiais. Então, a pessoa que cometer crime, por exemplo, de injúria racial, vai ser processada pela justiça comum. No fórum não é juizados especiais criminais, é justiça comum. Obrigada, doutor Rivelino, pela participação. Pois é, Andressa, então, realmente aí usar as redes sociais com cuidado e, claro, não ser preconceituoso de jeito algum. É verdade, você tem toda a razão. Muito obrigada pela participação.